Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 28 de maio. Você vai ver nessa edição que o Supremo Tribunal Federal negou a aprovação da delação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A gente mostra ainda como foi o depoimento do diretor do Instituto Butantan na CPI da Covid. E você vai ver também que o coronavírus está se alastrando pelos nossos vizinhos na América do Sul. O desemprego no Brasil avançou em março e atingiu quase 14 milhões e 800 mil brasileiros. Segundo o IBGE, o resultado indica o maior número de desocupados para todos os trimestres da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. A taxa de desemprego no país avançou no primeiro trimestre deste ano e agora atinge 14,7% da população, o equivalente a 14 milhões e 800 mil trabalhadores. A desocupação teve uma alta de 6,3% na comparação com o último trimestre de 2020, que registrava 13,9%. Isso significa que mais 880 mil pessoas ficaram desocupadas. A população desalentada, quem desistiu de procurar uma vaga no mercado de trabalho, também atingiu o patamar recorde, reunindo 6 milhões de pessoas, ficando estável frente ao trimestre móvel anterior e crescendo 25,1% em comparação com o mesmo período de 2020. O número de trabalhadores subutilizados no país chegou a 33 milhões e 200 mil brasileiros e também atingiu um patamar recorde. Os economistas avaliam que uma melhora no mercado de trabalho só deve ser concretizada no segundo semestre, mas ainda condicionada ao avanço da vacinação e a uma recuperação mais firme do setor de serviços. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por 7 votos a 4 a decisão que homologou a delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A votação foi no plenário virtual. Dos 11 ministros, 7 se manifestaram contra a validade da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, que foi negociada pela Polícia Federal. Os votos para derrubar a delação foram do relator Edson Fachin, mas os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e o presidente Luiz Fux. O ministro Dias Toffoli, que foi citado por Sérgio Cabral, que o acusou de receber propina para atender pleitos de prefeitos de cidade do Rio de Janeiro, junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, também votou a favor da rejeição da delação. 4 ministros votaram contra o recurso: Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia, e, portanto, foram favoráveis à utilização da delação do ex-governador do Rio, negociada pela PF, sem a participação do Ministério Público Federal. Os ministros com votos contrários justificaram a necessidade da participação do Ministério Público Federal em acordos do tipo, e também indícios de má-fé de Cabral, que teria ido à PF após não obter sucesso nas negociações com os procuradores e apenas com o objetivo de receber vantagens. Preso desde 2016, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já foi condenado a 346 anos, 9 meses e 16 dias de prisão. São 18 sentenças já proferidas contra o político. Cabral pretendia, com um acordo, conseguir cumprir pena em casa. O corpo do sambista Nelson Sargento vai ser cremado hoje no Rio de Janeiro em uma cerimônia restrita à família e aos amigos. Sargento morreu aos 96 anos. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta-feira, quando foi internado no INCA, apesar de ter recebido as 2 doses da vacina contra a Covid. Ele também sofreu com um câncer de próstata há alguns anos. Mais uma vítima da tragédia da Vale, em Brumadinho, foi identificada. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Romeu Zema. O corpo identificado é de Renato Eustáquio de Souza. Ele tinha 31 anos e trabalhava na Vale há 9 anos como soldador e mecânico. No dia do rompimento, em 2019, ele passava por um treinamento na mina Córrego do Feijão, onde ocorreu o desastre. A última identificação de uma vítima de Brumadinho tinha sido há 1 ano e 5 meses. A tragédia deixou 270 pessoas mortas. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse ontem que espera a aprovação da reforma tributária no prazo de 5 meses e reafirmou durante um evento do setor da indústria em Brasília que o projeto não prevê aumento de impostos.
O ministro Paulo Guedes explicou o motivo de a reforma ainda não ter sido votada. O projeto sofreu tantas alterações por causa de pressões de governos estaduais que a União, segundo as palavras do ministro, seria assaltada em cerca de R$500 bilhão que iriam para estados e municípios. A proposta de reforma, que foi acertada com os presidentes da Câmara e do Senado, será discutida ao mesmo tempo pelas duas casas legislativas, para que o resultado saia o mais rápido possível. Entre as propostas está a redução do imposto das empresas em 5%. A ideia também é reduzir os tributos sobre a energia elétrica e os combustíveis, sem esquecer uma reforma nas alíquotas do imposto de renda, para fazer mais justiça social. Paulo Guedes já disse outras vezes que a reforma tributária será simples, o que vai tornar difícil alguém ficar contra. O governo federal começou a distribuir ontem mais de 6,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Com essa entrega, o Ministério da Saúde bateu o recorde mensal com a liberação de 33,5 milhões de doses em maio. Um novo estudo epidemiológico da Universidade Federal de São Paulo sobre o avanço da Covid pelo país apontou que no final de abril desse ano, com a curva de contágios em ascensão, na média, 15% dos brasileiros testados tinham anticorpos contra o SARS-CoV-2. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, prestou depoimento ontem à CPI da pandemia. Ele disse que se não fossem os obstáculos para a regulamentação, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar contra a Covid. Contrapondo a placa exposta na mesa à frente da comissão, que marca o número de mortos pela Covid-19 no Brasil, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, colocou sobre sua bancada uma placa com o número de vidas salvas, brasileiros que contraíram a Covid-19 e resistiram à doença. O senador governista é ferrenho defensor do tratamento precoce e tem estrelado confrontos com a oposição durante os trabalhos da CPI. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia ouviu o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. O diretor do Instituto explicou que a parceria com a Sinovac para o desenvolvimento da Coronavac começou em abril de 2020. Em junho tiveram início os estudos clínicos e no mês seguinte foi feita a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Segundo Covas, a vacinação poderia ter começado em dezembro de 2020, não fossem as dificuldades contratuais e de regulamentação. Ele disse que o Brasil poderia ter sido o primeiro a começar a vacinar. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5,5 milhões de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. O diretor do Instituto Butantan respondeu ao líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que em fevereiro o governo federal começou os pagamentos das doses recebidas da Coronavac e destacou que o Butantan não recebeu verba federal para investimento na vacina. Explicou que a Coronavac tem proteção acima de 85% e pode chegar a 100% a depender do organismo. Dimas Covas disse ainda que a vacinação em si não teria sido suficiente para impedir a segunda e a terceira onda da pandemia, pois outras medidas de contenção do vírus são essenciais. Sobre a paralisação da vacina em alguns estados, em especial na aplicação da segunda dose da Coronavac, o diretor do Butantan explicou que a pausa na produção ocorreu pela falta do insumo farmacêutico ativo. Dimas Covas disse que o atraso aconteceu por causa do governo chinês e não do produtor do IFA. Ele destacou que a produção da Coronavac foi retomada no Brasil com a chegada do produto no começo da semana e que toda a população deve tomar a segunda dose, ainda que fora do prazo. 28 dias é um período ideal de vacinação, mas a vacinação posterior a 28 dias não invalida o esquema vacinal.
Tá? Então, se a pessoa tomar a vacina com 30 dias, com 40 dias, com 50 dias, com 60 dias, ela não perde o esquema vacinal, ela simplesmente vai demorar mais para ser plenamente protegida. Mas se a pessoa tomar a vacina com 40 dias, 50 dias, 60 dias, a segunda dose, ela vai ter completada o seu esquema vacinal. O que não pode é não tomar a segunda dose. Sobre o produto em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, candidato a ser uma nova vacina contra a Covid-19, a Butanvac, o diretor do Instituto, Dimas Covas, disse que o imunizante já foi apresentado ao Ministério da Saúde e que conversas informais têm sido realizadas com representantes da pasta. A expectativa é entregar 40 milhões de doses em 2021. O imunizante ainda não foi aprovado pela Anvisa, que também não liberou estudos clínicos ainda. Nós temos na Anvisa um processo em andamento, está na fase final, acredito eu, de aprovação do início do estudo clínico, estudo clínico já programado. Logo que houver essa aprovação, iniciaremos muito rapidamente esse estudo clínico, porque acho que é um senso de urgência muito grande aqui. Em entrevista coletiva, o senador Marcos Rogério criticou a condução dos trabalhos da CPI e disse que o único inimigo em comum é o coronavírus. A oposição tem feito um esforço muito grande o tempo todo para tentar criminalizar pessoas governantes pelas mortes. Eles ainda não descobriram, ou talvez não queiram reconhecer, que o nosso inimigo comum não é o presidente da República, não são os governadores, não são os prefeitos. O nosso inimigo comum, e que está matando brasileiros e brasileiras, é o coronavírus. Quem está assistindo a gente no sul do país, a previsão por aí para essa sexta-feira é de muita chuva. A temperatura mínima em Florianópolis, Santa Catarina, é de 15 graus e a máxima prevista é de 22. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. Nesta sexta-feira, uma mudança na direção dos ventos em vários níveis da atmosfera vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade no sul do país. A situação é de perigo para chuva extrema e muito volumosa, com potencial para granizo, especialmente entre o oeste e norte gaúcho, inclusive na região da Grande Porto Alegre, onde a chuva mais intensa deve se concentrar no período da tarde. Em áreas do centro-oeste do Rio Grande do Sul, já deve chover pela manhã. O tempo também fica bastante instável e pode chover a qualquer hora em áreas do extremo sul gaúcho e da campanha gaúcha e também sobre o oeste catarinense. Na região de Pelotas, em Florianópolis e na Grande Curitiba, o dia ainda vai começar com sol e deve chover principalmente entre a tarde e a noite. O tempo continua firme no norte paranaense, em praticamente todo o sudeste, no centro-oeste e entre os estados do Acre, Rondônia, Tocantins, até o interior da região nordeste. A chuva ainda acontece de forma rápida entre Salvador e a região de Fortaleza e entre o extremo norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Nas demais áreas do país, as pancadas se concentram principalmente entre a tarde e a noite, com risco de temporais na região de Belém. O dia começa com 11 graus em Curitiba e faz 13 graus de mínima na região de Porto Alegre. Máxima de 25 graus na capital paranaense, faz 28 graus em São Paulo e 29 graus na região de Brasília. E depois do intervalo a gente atualiza os dados da Covid no Brasil. Foram mais de 2.200 mortes em 24 horas. E a pandemia se espalha pelo Uruguai, Argentina e Paraguai. A gente conta os detalhes já já. 8h46 no horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro. O saque para esse grupo vai ficar disponível a partir do dia 16 do mês que vem. Também recebem hoje os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e têm o número de identificação social NIS final 9. O Ministério da Saúde informou que o Brasil já ultrapassou as 456 mil mortes pela Covid. A média móvel ficou abaixo de 1.800 óbitos. De um dia para o outro, o Brasil confirmou mais 2.245 mortes por Covid-19. O total chegou a 456.674 vítimas. Foram contabilizados também mais 67.467 casos da doença em 24 horas.
Com isso, já são mais de 16 milhões e 342 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.797 vítimas diárias. É a primeira vez que o patamar ficou abaixo de 1.800 óbitos desde 12 de março, quando chegou a 1.762. A média de novos casos está em 64.010 confirmações diárias, indicando uma tendência de estabilidade. Avaliando a evolução da pandemia por regiões, hoje 4 estados apresentam alta nas mortes: Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Paraíba. Em estabilidade estão 11 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. E 12 unidades da federação registram queda: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. A pandemia do coronavírus se espalha pelo Uruguai, Argentina e Paraguai. 15 meses depois do aparecimento do vírus no continente, esses países vivem o pior momento da crise sanitária. Uruguai, Argentina e Paraguai lideram a taxa de mortalidade mundial por Covid-19. Segundo a OPAS, o Chile é o único país da região onde ocorre uma redução gradual de novos casos. Para especialistas, a variante brasileira do vírus e o aumento da mobilidade na região podem explicar o agravamento dos casos. O presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou defendeu o que chamou de liberdade responsável dos cidadãos e se recusou a confinar a população. Após inicialmente virar uma gestão exemplar da pandemia, o país passou a liderar o ranking de mortes por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com 22 óbitos. Já o Paraguai estendeu o toque de recolher noturno até 7 de junho, enquanto enfrenta a falta de insumos e vacinas e uma taxa média de 19 mortos. Na Argentina, com 15 óbitos, em média, faltam leitos de UTIs. A título de comparação, os Estados Unidos registram um índice de 2,5 óbitos por 100 mil habitantes. Mesmo assim, protestos convocados nas redes sociais ocorreram em várias cidades na última terça-feira contra as medidas restritivas impostas por Alberto Fernandes. No último sábado, o país iniciou 9 dias de quarentena total para enfrentar um novo combate com uma medida diária sem precedentes de 30 mil infecções e 500 mortes. E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender as restrições impostas por governadores para conter o avanço da Covid-19. A AGU alega que as medidas dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Pará estão em descompasso com a Constituição. O objetivo da ação, segundo o órgão federal, é garantir os direitos e garantias fundamentais do cidadão, como a liberdade de ir e vir e os direitos ao trabalho e à subsistência. Mais de 65 milhões e 603 mil doses das 3 vacinas contra a Covid disponíveis no país já foram aplicadas em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 43 milhões 924 mil brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 20,6% da população. E mais de 21 milhões e 649 mil pessoas já receberam a segunda dose. Segundo o balanço do Ministério das Secretarias, de um dia para o outro foram aplicadas mais 632.253 doses. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. A China criticou o anúncio de que os serviços de inteligência dos Estados Unidos vão investigar as origens da Covid-19. Já o Facebook informou que não vai mais proibir a publicação das teorias que afirmam que o vírus foi fabricado por humanos. As especulações sobre um acidente de laboratório na China que poderia ser a origem do novo coronavírus voltaram ao debate nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden ordenou uma investigação sobre o surgimento da Covid-19, gerando revolta no governo chinês.
Isso mostra plenamente que os Estados Unidos não se importam com os fatos e a verdade, nem estão interessados em um rastreamento científico sério. Em vez disso, querem usar a epidemia para criar estigmatização e realizar manipulação política, jogando a culpa sobre os outros. Mostra um desrespeito pela ciência e uma irresponsabilidade para com a vida das pessoas, e também atrapalha a luta global contra a pandemia. Apesar da negação dos chineses, a ideia de que o vírus saiu de um laboratório de Wuhan está ganhando cada vez mais adeptos nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o Facebook informou que vai deixar de proibir a publicação das teorias que afirmam que a Covid-19 foi fabricada por humanos. O grupo anunciou que a medida tem como base as investigações atuais sobre as origens da Covid-19. Com isso, a rede social, usada por mais de 3 bilhões e 400 milhões de pessoas em pelo menos uma de suas 4 plataformas, Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, vai contra suas normas anteriores sobre a desinformação em tempos de Covid-19 atualizadas em fevereiro. Na época, incluiu-se a proibição das teorias que sugerem a existência de uma mão humana por trás do coronavírus, assim como a suposta ineficácia das vacinas ou que as injeções anti-Covid poderiam ser tóxicas ou perigosas. Os primeiros casos de Covid-19 foram identificados no final de 2019 em Wuhan, antes que o vírus se espalhasse pelo mundo todo e matasse quase 3,5 milhões de pessoas até o momento. Equipes de resgate da Nigéria retiraram 30 corpos das águas do rio Níger, um dia após um barco de grande porte naufragar com mais de 180 passageiros a bordo. A maioria das vítimas foi declarada desaparecida. Sobreviventes e autoridades locais dizem que apenas 20 passageiros foram encontrados com vida durante uma operação de resgate. Tudo o que posso dizer neste momento é obrigado por ter preservado a minha vida. Fui salvo por pessoas boas. Que Deus Todo-Poderoso as recompense com abundância. Tentaremos continuar com a missão de resgate. Salvamos o máximo que pudermos e agora buscamos 3 pessoas, um homem e 2 mulheres. Faremos as pessoas serem levadas para receber assistência médica. Durante a temporada de chuva, as embarcações frequentemente emborcam ou naufragam nos rios nigerianos. Os barcos muitas vezes estão sobrecarregados ou em más condições. De acordo com autoridades locais, a embarcação de madeira seriamente danificada transportava mais do que o dobro dos passageiros autorizados. Além das pessoas, haviam sacos de areia de uma mina de ouro próxima. No início de maio, um barco que também estava sobrecarregado com 100 passageiros virou e 30 pessoas morreram afogadas no estado do Níger. Pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras goleou ontem o Universitário do Peru por 6-0. O resultado é a maior goleada do time no Allianz Parque desde a inauguração do estádio em 2014. O Alviverde já estava classificado para as oitavas de final e com essa goleada garantiu a segunda melhor campanha da competição com 15 pontos. Ficou atrás apenas do Atlético Mineiro, que terminou com 16 pontos. No Maracanã, o Flamengo empatou em 0-0 com o Vélez Sarsfield. Esse ponto conquistado garantiu ao rubro-negro a primeira posição do grupo com 12 pontos, enquanto os argentinos, também classificados, ficaram na segunda com 10 pontos. Pela Sul-Americana, o Grêmio, já classificado, foi até o Equador, com o time formado por jogadores das categorias de base, e empatou com o La Equidad em 0-0. Os gaúchos ainda desperdiçaram um pênalti. Com um ponto somado, o Grêmio conquistou a melhor campanha da fase de grupos da competição. O Ceará foi até a Bolívia e acabou sendo derrotado pelo Jorge Wilstermann por 1-0. Com essa derrota, o Vozão se despede da competição continental. Na Arena da Baixada, no Paraná, o Atlético Paranaense goleou o Alcas do Equador por 4-0 e com esse resultado o Furacão garantiu a classificação para a próxima fase. Essa edição fica por aqui. Outras informações você confere às 10 da manhã, no horário de Brasília, e você pode rever as nossas reportagens e essa edição completa no YouTube. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.